vocês chamar a preletora da noite, irmã Gleice, come here. Boa noite, igreja. A paz seja com todos, amém? Vamos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Abram suas Bíblias em João. Glória a Deus. João primeiro, gente. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Só até aí por enquanto. Feche seus olhos. Aleluia. Nesse momento, peço que vocês se imaginem com o próprio Jesus. Imagine que você está só com Ele. Peça para Ele abrir a sua mente. Peça para Ele abrir o seu coração. Peça para Ele abrir os seus ouvidos. Para você poder ter um entendimento sobre quem Ele é, sobre o que Ele quer de cada um de nós, de você, de mim. Fale com Ele neste momento, igreja. Fale, abra o seu coração a Ele. Diga que você precisa dEle. Diga que você está aqui para ouvi-lo. Diga para Ele que você está aqui para adorá-lo, para cultuar o nome dEle. Que sem Ele você não é nada. Fale que você depende dEle para todas as coisas. Diga, abra seu coração. Abra sua boca, verbalize as coisas que você necessita. Vai, coloca para fora com as palavras, com palavras, aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, aquilo que só Ele tem e que você precisa dele neste momento, para a tua vida, para a semana, para o que você quiser. Qual é a sua necessidade? Coloca nesse momento diante de Deus. Fala para Ele: Senhor, fala comigo. Usa a tua serva, Pai, que não venha ser ela, que venha ser o Senhor, usando a vida dela, usando a boca dela. Capacita, vai, começa a interceder pela minha vida, para que a palavra seja bênção, para que a palavra alcance seus corações, para que vocês sejam tocados por Ele, tocados pela glória dEle, para que tudo venha ser, para engrandecer o nome dEle nas suas vidas. Fale com Ele neste momento. Não deixe de falar. Não deixe de pedir, não deixe de clamar. Ele está te ouvindo, igreja. Jesus te ouve, Ele te escuta. Basta você clamar, basta você pedir, basta você abrir teu coração para Ele. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja. Pode sentar, fica à vontade. Aleluia. O Léo também, pode ficar à vontade, Léo. Vou ler novamente, tá, igreja? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aleluia. Nós sabemos que até para nós nascermos, né? Para cada um de nós aqui nascer, a mãe precisa do pai, né? O pai precisa da mãe, precisa ter ali uma relação para nós sermos concebidos. Tudo depende, uma coisa depende da outra. E não foi assim, não foi diferente no início. No início, Deus, Ele poderia muito bem estar sozinho ali para criar todas as coisas. Ele tem o poder, Ele poderia muito bem estar ali sozinho para criar o mundo, para criar tudo que há no mundo. Mas eles resolveram estar juntos. Deus, Jesus, o Espírito Santo resolveu estar junto. Então, eu digo para vocês nessa noite que você não está só. Você nunca está só. Por mais que você
às vezes se sinta sozinho, por mais que às vezes você esteja realmente sozinho em uma situação, em um lugar, em alguma coisa, em alguma dificuldade, parece que você está sozinho, mas você não está só. Adão ali, quando foi criado, quando foi gerado por Deus, Deus olhou para Adão e falou: olha, não é bom que ele esteja só, vou criar para ele uma adjutora, uma ajudadora, uma auxiliadora. E essa auxiliadora, ela não foi tirada nem do pé e nem da cabeça e nem da mão. Ela foi tirada das costelas, lado a lado. Então, eu e você precisamos estar lado a lado. Seja com alguém, seja em grupo, seja só uma pessoa que você depende, que você ora, que você precisa. Não falo só de casal, de casamento, mas de você estar com alguém. De você depender de alguém, assim, no momento mais difícil, na hora mais difícil, você ter alguém para contar, você ter alguém para orar. Deus nos criou para estarmos juntos. Deus nos criou para estarmos em unidade, para estarmos em comunhão, para estarmos um dependendo do outro, um precisando do outro. Olha, irmão, você está precisando disso? Eu estou aqui, pode contar comigo. Você precisa de uma oração? Eu estou aqui, pode contar comigo. Você precisa de alguém? Eu preciso de alguém. E Deus, Ele sempre coloca no nosso caminho as pessoas certas. Então, eu digo para você, você não está só. Amém? E às vezes, as pessoas não conseguem compreender a tua dor ou o que você está passando, mas Jesus consegue. Jesus, Ele pode. Ele pode compreender, Ele entende, Ele sabe dos seus processos, Ele sabe aonde que você está caminhando, ou se você está só engatinhando, ou se você caiu e precisa se levantar. Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. E todas as coisas, verso 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sabe, da gente ler e da gente poder compreender a importância, como é importante. Porque nele está todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele, igreja. E sem Ele, nada que foi feito, nada do que foi feito se fez. Nada, nada, nada. Nada. É a dependência que nós temos que ter nele, de todas as coisas que você tem, do propósito da sua vida, de tudo. Porque eu e você, cada um de nós temos um propósito nessa terra. Nós não fomos gerados para andar à toa. Nós não fomos gerados para ficar sem rumo, sem direção, perdidos. Nós temos um propósito. Todas as coisas foram criadas por Ele e é para Ele. Era para glorificar o nome dEle. E quando nós não entendemos o sentido da nossa vida, aí sim as coisas se perdem. Aí sim nós parecemos que estamos perdidos e sozinhos. Mas quando você olha para Cristo e você sabe que você veio dele e para ele você vai, as coisas começam a tornar sentido, as coisas começam a se encaminhar, se endireitar, se realinhar. Se você se perdeu no meio da sua caminhada, se você está se perdido dentro de si mesmo, eu digo que você precisa olhar para Jesus. Porque Ele é o autor e consumador da sua vida, da nossa vida, de todas as coisas. Todas as coisas giram ao redor dele. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Nós estamos perdidos, igreja. E cabe a nós, como representante, como conhecedores da palavra, sabendo o amor imenso que Ele tem, avisar a outros, falar a outros, anunciar a outros o quão eles estão perdidos sem Jesus. Jesus é o centro. E Ele precisa estar no centro da nossa vida. Ele precisa estar no altar do nosso coração. Nós precisamos nos despertar, igreja. Porque a frieza, a mornidão, a inconstância, os problemas da vida, as doenças, as dificuldades, quer tomar o lugar que é só de Cristo.
quer tomar nossa preocupação, quer tomar as nossas noites de sono, quer nos deixar sem paz, quer nos deixar angustiados, aflitos, oprimidos, mas nós não devemos aceitar a situação nenhuma que venha tomar o lugar de Cristo na nossa vida, o lugar de Cristo no nosso coração. E Ele tem ciúme, o altar que é nós somos o altar. Ele é o rei, Ele precisa estar nesse altar. E Ele não divide o altar dele com ninguém. Assim como Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide, nós somos dele, nós somos templo, nós somos altar. E este altar tem que ser só de Cristo. Mas sabe o que eu vejo? Uma igreja cansada. Eu não falo só daqui de nós. Uma igreja cansada. Os problemas vêm consumindo. A tristeza quer tomar conta. A depressão chega. É algo que parece que você não quer sair de casa. Você não quer ver ninguém. Você não quer ter comunhão com ninguém. Você não quer se relacionar com ninguém. Eu não quero ver ninguém. Ninguém me entende. Ninguém sabe o que está passando na minha casa. Ninguém conhece, mas o Senhor Jesus conhece. E Ele te fez para que você levante a sua cabeça e anuncie o amor dEle. Ah, mas eu não estou bem. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Qual é a nossa desculpa? Não temos desculpa. Quando olhamos para Cristo, nós não temos desculpa. Sabe quando você olha para Cristo e todas as suas desculpas caem? Você olha para Cristo e o pecado, a culpa, a indecisão, tudo parece que sai. Você olha para Ele, Ele é santo, Ele é puro. E quando você olha para Ele, não tem desculpa. Ai, mas eu não consigo isso. Quando você olha para Cristo, não tem porquê. Não tem porquê parar. Não tem porquê desanimar. Não tem porquê você deixar de fazer. Não tem porquê você deixar de falar. Porque Cristo foi por nós e Ele é por nós todas as coisas. Tudo. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Você tem um propósito. Você foi chamado por Cristo. Você foi resgatado lá do mundo. Eu fui resgatada lá do mundo para um propósito. Para um propósito. E é bem grande. Eu não estou falando que é insignificante, mas é bem grande, bem maior do que sentar numa cadeira. É bem maior. É bem maior. Às vezes nós ficamos tristes ou desanimados. Ai, mas eu não sirvo na igreja, mas eu não faço nada. Mas e aonde você está indo? Você está indo no seu trabalho, você está indo numa faculdade, você está indo na escola do seu filho. Você sempre tem oportunidade para pregar a palavra de Deus. Sempre, sempre. Você já percebeu que chega alguém do lado de você, do nada começa a contar a vida dele? Já aconteceu com vocês? Parece que olha para você e confia em você. E começa a contar os problemas, começa a contar a vida. Aí, o momento para pregar a palavra de Deus, para ganhar uma alma, ou só para dar um abraço, para orar. Qual é o seu propósito? Qual que é o propósito que Deus pôs na sua vida? Se você ainda não sabe, peça para Deus para que você possa descobrir e fazê-lo. Não se prenda a quatro paredes. Não se prenda a só um cargo. Eu não estou falando que não é importante mas o mundo lá fora é grande, igreja. As pessoas lá fora que você conhece é muitas. É muitas. Aleluia. Glória a Deus. Nele, verso 4. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Ele é a própria luz. Ele é a própria luz. Se tem alguma área da sua vida que está em trevas,
Se tem alguma área da sua vida que você não entende, que está confuso, que está bagunçado, se tem alguma coisa que você duvida, que você não acredita, Ele é a própria luz. Sabe onde está escuro? Ele vem e incendeia e clareia. Ele, vocês não estão entendendo? Ele é a própria luz, igreja. Quando você olha para Ele, a face dele é a luz, é o próprio sol. A face dele é o próprio sol. E aquele sol iluminou todo o ambiente que estava ali. Todo o ambiente. Porque nós não precisamos das coisas físicas e nem materiais. Ele é a própria luz, Ele é o próprio sol. Ele é a situação que você está achando que não consegue resolver. Quando estava ali no ambiente, Ele iluminou todo o ambiente. Ele é a luz. Ele é o sol. Ele é a situação que você acha que não tem jeito. É Ele, é Jesus. Nele está todas as coisas. Você consegue entender? Você acha que não tem jeito, que não tem solução? Você acha que o teu caso é para a morte? Não, é para a vida, porque a vida está nele e você precisa estar nele. Você precisa estar nele. E quando você olha para ele, para o peito, para o âmago, é pureza, é santidade, é amor. E todas as coisas se desfaz. Tudo que você acha que é empecilho, tudo que você acha que é barreira, tudo que você acha que vai impedir de você estar com Ele, não tem desculpa. Não tem, porque Ele quer você. Ele não está olhando para o seu empecilho, Ele não está olhando para a sua fraqueza, Ele não está olhando para o que você fez ou deixou de fazer. Ele quer você. Você entende? Vocês conseguem me entender? É como se Ele olhasse para dentro de você. Nem para o teu físico. Nem se você é moreno, se é loiro, se é magro, se é gordo, não interessa. Ele olha para dentro de você. Verso 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Quando você prova um pouco de Cristo, quando você consegue entender um pouquinho do amor dele, você vê que esse propósito para testificar dele. Você tem um propósito. Você foi feito com amor, você foi resgatado com amor. Ele te quer com muito amor, que você prove dele, para que você possa passar para as outras pessoas o que ele fez na sua vida. Se ele ainda não fez, eu acredito que alguma coisa ele já fez, mas se ele ainda não fez, ele tem muito a fazer na tua vida, muito mesmo. Mas não é para guardar só para você, não é para esconder a luz, é para que a luz possa repassar, para que você possa anunciar, para que você possa testificar a luz que há nele e que reflete em você e que vai refletir em outros e outros e outros. A luz que está nele também estará em você e alcançará outras e outras e outras pessoas. João veio com um propósito e ele cumpriu o propósito dele. Nós temos que cumprir o nosso propósito como anunciadores do Evangelho, do amor de Cristo. Que Ele ama, que Ele cura, que Ele restaura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele é tudo.
que a glória dele não tem fim, que nós somos portadores da sua glória. Você é uma portadora, você é um portador da glória de Deus, da presença de Deus. É por isso que ele te quer tanto, porque você vem como um templo, como uma casa, e ele vai te restaurar, vai te purificar, vai te limpar, para encher da glória dele, da presença dele. E nada vai te parar. Nada. Demônio nenhum, macumba nenhuma, entidade nenhuma, fofoca nenhuma, seja lá o que for, que esteja querendo te parar. Desânimo, tristeza, coisas emocionais, nada vai te parar. Porque você vai estar cheio da luz, você vai estar cheio da glória e do poder. Só que nós não podemos duvidar que ele quer isso, duvidar da presença, do amor, daquilo que ele quer para mim e para você. Você precisa crer. Você precisa acreditar e confiar que no que ele fará em você não é só para você, é para você testemunhar e alcançar outras pessoas. Tudo que você passou na sua vida, tudo que você está passando na sua vida, não é em vão. Tem um propósito para ajudar outros. Os seus dons, os seus talentos, você acha que é para você? Não é para você, é para o outro. É para edificar a vida do outro. Entenda. Entenda que o nosso propósito é grande, é sério, é tremendo. Aleluia, aleluia. 9. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Imagine, irmãos, que tristeza. Imagina, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Então ele tem sentimento, certo? E ele vem para mim, ele vem para você, um exemplo. E você não conhece. Você simplesmente não conhece. Você o rejeita. Você não acredita. Você pode até falar, olha, aquele Jesus que eu ouvi falar, mas não serve para minha vida. Não serve para mim. Eu tenho muito problema, eu tenho muita dificuldade, eu tenho muito pecado. Não dá. Ou eu já acredito em outras coisas, ou as minhas crenças são outras, e ele está ali querendo se revelar para você, querendo se revelar para nós, mas nós não acreditamos, nós não recebemos. Quando chega uma visita na sua casa, aquela visita indesejada, você não quer receber ela. Mas às vezes ela é necessária. É necessária para colocar a casa em ordem. Né? Eu falo assim de uma pessoa que você quer evitar, que você não quer conversar, que você não quer ter contato, mas às vezes é necessário. É necessário às vezes para colocar as coisas em ordem, é necessário às vezes para pedir perdão, é necessário, mas você não quer. Jesus, às vezes é uma visita indesejada para as pessoas, mas é necessário. E muitas das vezes ele não é amado de primeiro, ou ele foi amado por vocês de primeiro. Às vezes nós vamos para ele pela necessidade do momento, né? Depois que nós amamos, depois que nós conhecemos. Então, muitas pessoas querem Jesus só pela necessidade e não por quem ele é. Mas mesmo assim, ele recebe. Mesmo assim, ele foi morto e crucificado para cada um, para todos aqueles que nele crê. Aleluia. Glória a Deus. O verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne,
e nem na vontade do varão, mas de Deus. Aleluia! Você é da vontade de Deus. Nós somos da vontade de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele mandou o seu único filho para morrer por nós. Porque através do seu filho é que Ele alcançaria cada um de nós, e cada um de nós ia alcançar a salvação, a redenção. Então cada um de nós é da vontade do Senhor. Todas as coisas que foram criadas foram feitas para Ele, para glorificar o nome dEle. Então, não se sinta sozinho, você tem propósito, você precisa anunciar e falar da luz, falar da palavra do Senhor. Despertar aqueles que estão dormindo. Tem muitas pessoas desanimadas do nosso lado, tem muitas pessoas sedentas, achando que precisam de outras coisas para suprir a necessidade. Sabe, eu tenho sede, eu tenho fome, mas aí eu vou me encher de outras coisas. Você precisa mostrar o alimento vivo, a palavra vida, a palavra viva, a sede, a água que vem dele. Nós temos esse dever, esse propósito. Nós temos que nos despertar, igreja. Nós temos que anunciar o amor de Cristo. Aonde você for, aonde você colocar a planta dos pés, tem um propósito para a sua vida, tem um propósito para a minha vida, para que o amor de Cristo seja anunciado, para que a palavra dele seja pregada de um jeito ou de outro. E nós somos filhos. E o filho, qual é o pai que não quer o bem para o seu filho? Mas quando você busca as vontades dele, ele supre as suas. Quando você faz a vontade de Deus, Ele vem e te enche. Ele vem e te completa. Ele completa o anseio da sua alma. Todo vazio é preenchido. Tudo que está faltando. Todos os relacionamentos rompidos, você achando que precisa daquilo para viver, mas aí Ele diz que você precisa de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Ele tem que ser o centro, Ele tem que ser o alvo, Ele tem que estar no centro da nossa vida. Vou ler o último aqui. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ai, um Pai cheio de graça, um Pai cheio de amor. Aleluia. Se coloque em pé, igreja. Te ama, um pai que cuida de você, cuida dos detalhes, um pai cheio de graça, cheio de amor, que tem cuidado de você do início ao final, tem te dado livramento, tem estado com você nas piores dificuldades da sua vida. Ele tem estado junto com você. Ele tem te dado força. Que você peça para conhecer esse Jesus, ou para prosseguir em conhecer, para não desanimar na sua caminhada, não deixar as lutas serem maiores que a vontade de conhecer a Cristo, que a vontade de estar com Cristo. Quando você olhar para Cristo, todas as coisas vão perder o seu valor. Aquele problema que parece imenso, ele vai ficar pequeno e você vai saber resolver, porque a própria sabedoria vai estar com você. Cristo, abra a tua boca, fale para o Senhor o quanto você é grato pela vida dele, que você não reclama disso, mas que você quer muito mais. Agradeça pelo que Ele já fez na sua vida, mas peça muito mais. Peça muito mais. Tem muitas coisas que nós não compreendemos, nós não entendemos agora, mas se você descansar e se você confiar na promessa de Deus, Ele virá ao seu favor. Tem muitas coisas que às vezes nós não vamos entender mesmo, mas se você crer, se você confiar, as coisas se encaixarão e virão no tempo certo. Aleluia. Ore,
Fale com Deus neste momento. Não fique calado.